O que os técnicos de enfermagem estudam? Se você é um técnico de enfermagem, estudante ou já é um técnico que já está trabalhando, o que você precisa estar sempre estudando? O que seria o diferencial para você se destacar na profissão? Bom, esse vídeo está recheado de informações interessantes para que você possa crescer mais ainda na profissão. E se você estudou isso, mas não estudou com muita afinidade, com muito objetivo para a sua carreira, seria interessante rever esses conteúdos que eu vou falar nesse vídeo. Aproveitando, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva, seja membro desse canal, assim você me ajuda a criar conteúdos todos os dias para que vocês possam crescer ainda mais na nossa área, beleza? Galera, ó, não deixa de seguir a gente lá no Instagram, hein? Tô te esperando lá. Galera, é o seguinte, ó, vamos lá. Você é técnico de enfermagem, o que você precisa estudar, né? É algo que a gente fica pensando, nossa, o que eu preciso, como é que eu vou ser um técnico de enfermagem top, o que eu preciso, e eu vou dar essas dicas aqui. Primeira coisa, o que os técnicos de enfermagem bons, né, eles estão estudando, ou o que eles estudaram, ou o que eles dominam, né? Então, se você estuda, você tem que dominar. Monitorização hemodinâmica. Já falei isso aqui várias vezes, mas não tem para onde fugir. Você quer ser um bom técnico de enfermagem? Você tem que saber monitorização. Éder, o que eu preciso saber da monitorização? É onde coloca os eletrodos? Não. É tudo. Tá? E quando eu falo tudo, é muita coisa. Então, se você ainda não está com um papel, com um caderno aí, anote, porque vai ser importante para você. Veja só, na monitorização hemodinâmica, você vai possibilitar ter as informações vitais desse paciente de uma forma ao vivo, de uma forma né, ali no monitor. Isso é muito importante. Então o que você tem que dominar? Eu sou técnico de enfermagem, o que você tem que dominar? A boa técnica de colocar os eletrodos, tá? Por que a boa técnica você precisa dominar? Porque é o seguinte, uma coisa é teoria. Eu te explico onde você coloca os eletrodos. E aí, quando você chega lá na prática, você tem uma paciente que tem seios gigantes, né, tudo caído aqui, e aí onde você vai colocar o eletrodo? Então, você precisa entender o seguinte, não sei onde você vai colocar o eletrodo, mas você vai ter que colocar o eletrodo de forma que na visualização fique nítido. Então, você vai ter que estudar o quê? Quais são as regiões que você pode colocar. Tem situações que você vai ter que colocar o eletrodo num lugar bem diferente daquilo que você estuda. Então, isso é um diferencial, você saber onde colocar os eletrodos para que você tenha uma imagem nítida, né? Um gráfico limpinho, evitando interferências. Então, isso é importante, tá? Outra coisa interessante, onde você vai colocar o oxímetro? Você vai procurar a extremidade que proporcione uma boa leitura, uma boa curva de saturação. Isso é importante, tá? Então não adianta você colocar em um dedo e você ver que a curva tá feia, não tá legal, né? Tem hora que o número meio que some, fica só aqueles tracinhos. Quer dizer, a perfusão não tá legal. Se a perfusão não tá legal naquele dedo, você vai deixar ali? Então, troca de dedo, troca de mão, enfim. Dependendo da situação, você coloca até no dedão do pé, né? No dedo do pé do paciente. O que é importante? Monitorizar. O que é importante? Deixar as informações visuais lá no monitor. Então você tem que estudar isso? Tem. Éder, não tem como eu colocar nos pés e nas mãos está difícil porque o paciente está com a perfusão prejudicada. Aqueça a perfusão, coloca debaixo da coberta, aqueça, deixa quentinho, porque isso vai favorecer você ter. Éder, já coloquei e não deu certo. Pega ali uma compressa, coloca o oxímetro ali, enrola a mão para ajudar a aquecer a mão daquele paciente. Ou seja, viu o que você tem que estudar? Então isso é o diferencial, é você estudar algo que não vai estar na teoria, você não vai achar isso em nenhum livro escrito isso. Você vai achar aqui no canal e para quem tem muita experiência, vai usando isso para ter uma boa monitorização. Ou seja, se você é um bom técnico de enfermagem, você vai conseguir monitorizar qualquer paciente em qualquer situação. Ou seja, tem que estudar, né? Não é simplesmente achar que já sabe porque viu um livro, viu alguma coisa. Tem que estudar as possibilidades adversas que vai ser o dia a dia de vocês, beleza? Vamos lá, eletrodo já falei, oxímetro já falei, manguito, preste atenção. Ó,
mão, braço, antebraço, antebraço. Vou colocar o manguito aqui. Preste atenção. Onde você vai colocar? Vamos lá. Artéria. Cadê a artéria braquial? Artéria braquial, artéria braquial. Tem que estar, o manguito tem que estar com aquela linha onde está escrito artéria ou tem um tracinho rente com a artéria. Pega seus 2 dedões aqui, coloque nessa região, sentir o pulso, o manguito tem que ficar ali. Não pode ficar na dobra, tem que ficar uns 2 dedos acima da dobra aqui, ó. Então você tem que pegar um manguito que não pode ser grande demais nem curto demais, né? Então tem que pegar uma boa parte dessa circunferência aqui do braço do paciente. Éder, meu paciente tem o braço gigante, o braço é muito grande. Eu coloquei o manguito aqui. E o que acontece? A braçadeira do manguito aqui, o que acontece? O velcro, ele está no finalzinho. Quando eu aperto para verificar a pressão, ele solta. Então você tem que pegar o maior. Ah, Éder, eu tô com aquele que tem uns pininhos para colocar, só que não tem pininho para colocar porque o braço do paciente é grande. Você precisa trocar a abraçadeira. Então você está vendo que são coisas simples, mas que vão fazer a diferença na prática? Então a monitorização é assim, é carro-chefe para você diferenciar no mercado de trabalho, para você diferenciar no seu dia a dia de assistência, tá? Então essas são as dicas de monitorização. Outras dicas sobre medicamentos. Agora aqui o céu é o limite, né? Enfim, não tem parâmetros para eu falar o que você tem que estudar de medicamentos, de forma geral. O que você precisa então entender? Todo medicamento que você vai aplicar, você precisa estudar a ação daquele medicamento. E aquela ação, você precisa estudar qual que seria reações adversas que aquele medicamento pode causar naquele paciente. Outra coisa interessante, você já estudou a ação, já entende as reações? Maravilha, legal. E agora o que você precisa entender? Esses medicamentos têm antagonista? Quais seriam? É importante você saber. Segundo passo, esses medicamentos, eles podem ser diluídos ou não podem ser diluídos? São puros, tem que ser feitos sempre puros, vão ser feitos diluídos? Então agora é importante você ter essa informação de dilui ou não dilui o medicamento, tá? Não deixe de estudar as vias enterais e parenterais, né? Saber a característica de cada uma dessas vias. Isso é importante, tá? Isso é importante. Então, técnico de enfermagem tem que dominar vias enterais e parenterais. Via oral, retal, né? Quando fala de parenterais, a via venosa tem que ter domínio pleno sobre ela, intramuscular, subcutânea. A intradérmica nem tanto, porque a intradérmica é mais para BCG ou teste de PPD, isso vai ser feito na atenção primária. Como nem todo mundo vai ter a oportunidade de trabalhar numa atenção primária, então o que você precisa focar mais é pensando na parte assistencial. Então seria subcutânea, intramuscular e endovenosa quando o assunto é vias parenterais, ok? E, por último, não mais importante, tá? Anotação de enfermagem. Você tem que saber escrever. Você tem que saber fazer a sua descrição do que você fez. Então, a anotação de enfermagem é o quê? Uma descrição do procedimento que você fez ali no paciente. Então, isso é extremamente importante e você não pode deixar de dominar, beleza? Então, o que você precisa estudar? Monitorização, medicamentos e anotação. Éder, só essas 3 coisas? Você domina essas 3 coisas? De verdade mesmo? Então, eu vou fazer depois um outro vídeo mais avançado falando das outras coisas. Mas é dominar plenamente isso aqui, tá? É dominar plenamente. Então, você tem que ter domínio pleno. Tem que te perguntar, você tem que saber. Então, eu quero acreditar que você gastaria 1 ano para falar assim, cara, eu domino muito bem isso aqui, tá? Não é só teoria. É entender todo o contexto. Medicamento é gigante. Quando a gente fala de administração de medicamentos, é gigante. E quando eu falo de anotação de enfermagem, existem N possibilidades para você fazer a anotação de enfermagem. Beleza? Gostou? Quer a parte 2 do vídeo? Coloca aqui embaixo e a gente faz essa parte 2. Beleza?